Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aleluia, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como é bom estar na casa do Senhor e sentir a presença dEle. Saber que o nosso Deus é bom, Ele é lindo. E nesta manhã eu quero agradecer a esse Deus por mais essa oportunidade, estarmos reunidos adorando a Ele. Agradecer aos pastores, pastor Geraldo, pela oportunidade. E nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele está neste lugar. E eu tenho certeza que Ele já começou a falar ao seu coração, porque o meu coração já está queimando da presença do Senhor. E eu tenho certeza que tudo que foi falado nesta manhã é porque o Senhor, Ele ainda tem mais a falar na tua vida através da palavra dEle. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 29. Glória a Deus. Vou estar lendo a palavra do Senhor na tradução Almeida, revista e corrigida. A palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 115, no versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, no primeiro versículo, no capítulo de número 29, e prosseguiu Jó no seu discurso e disse: há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando me dirigia à porta que dá para a cidade e na praça fazia preparar o meu assento. Os moços me viam e me davam passagem, até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se calava e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu me ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Se eu escolhia o seu caminho, assentavam-se como chefe, e habitava como rei em suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Amém. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz: Deus está no controle. Fala com toda convicção: Deus está no controle. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, nós oramos nesta manhã. Quero colocar, ó Deus, nossos corações em tuas mãos. Prepara cada coração nesta manhã como terra boa, para que a tua palavra possa, Senhor, ser frutificada. Deus, que o Senhor tenha, ó Pai, espaço nessa manhã para trabalhar, para salvar, para curar, para libertar e transformar. Estamos aqui, ó Pai, nessa manhã para te adorar, dizer que o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Por isso, ó Pai, nesta manhã eu peço, abençoa a tua amada igreja, em nome de Jesus. Aleluia, se assente adorando esse Deus, porque Ele é digno da tua adoração. Deus está no controle. Nós conhecemos a história de Jó, e eu acho muito interessante esse capítulo a qual nós lemos, porque ele vem falando, retratando como era a sua vida uns meses passados. E Jó, ele fala do respeito das pessoas, de como ele era um homem que auxiliava, que ajudava as pessoas. E ele vem ali descrevendo toda a sua trajetória. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos que ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus, era um homem que ajudava pessoas, era um homem humilde, respeitado. Talvez a gente olhe para essas qualidades e possa pensar, não tem como alguém assim ser provado, não tem como alguém assim sofrer. E a palavra do Senhor, ela nos afirma essas qualidades de Jó. No primeiro capítulo de Jó, a Bíblia já vem dizendo quem ele era. Era um homem de uma terra, da terra de Uz, e este homem era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. A Bíblia nos diz que ele era um homem sincero, era um homem verdadeiro, um homem a qual nele você não encontrava nenhum disfarce. Era um homem que tinha um caráter impecável. Ele era um homem reto, era um homem honesto. Ele era um homem temente a Deus e que desviava do mal. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 17, a parte A, na versão da linguagem de hoje, nos diz que as pessoas honestas se desviam do caminho mau. Provérbios 16, versículo 6, a parte B, diz que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então aquele que é reto, aquele que é temente a Deus, desviar-se do mal já faz parte da sua vida. Então ele era esse homem com essa qualidade de caráter. E a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E no versículo 4 nos diz que esses filhos, eles faziam banquetes nas suas casas e convidavam suas irmãs para estarem juntos com eles. Eram filhos unidos. A família de Jó era uma família unida. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem tal feito. Às vezes não há essa união, mas isso havia dentro do lar de Jó. Eram pessoas unidas. E depois a Bíblia também nos diz que ele era um homem que tinha muitas posses, tinha gados, tinha ovelhas, tinha camelos. Ele era um homem próspero. E quando nós vemos esses versículos, nós entendemos que há um certo padrão em nos mostrar. Por quê? Primeiro a Bíblia vem relatar a respeito do relacionamento que Jó tinha com Deus. Depois a Bíblia nos mostra a sua família. E depois a Bíblia nos fala das suas posses, dos seus bens. Às vezes, se a gente olhar, chama tanta atenção aquilo que ele tinha por ser o homem mais rico do Oriente, que talvez se fosse outra pessoa relatando diria, Jó era um homem rico, tinha filhos? Não. O primeiro que o Senhor nos mostra era o que ele era para com Deus. Depois vinha a família e por fim os seus bens. Porque nós aprendemos que primeiro vem Deus, depois vem pessoas e terceiro vem coisas. E infelizmente, os nossos dias atuais, os valores estão sendo invertidos. As pessoas estão sendo deixadas de lado, Deus está sendo deixado de lado e coisas estão sendo colocadas em primeiro lugar. Eu falo isso porque esses dias eu estava vendo uma certa entrevista que um jovem estava fazendo e ele estava ali pedindo assinaturas. E ele dizia, eu quero fazer um baixo-assinado para preservação de aves raras.
E todas as pessoas iam e assinavam, é um baixo-assinado. Ele falou, aproveita que você está assinando esse e assina esse aqui também. E as pessoas perguntavam, esse é do quê? Ele diz, é contra o aborto. Quase ninguém assinou. Ele disse, você quis proteger as aves, vamos proteger também as crianças. E as pessoas não queriam, porque para muita gente se perdeu os valores reais. E nós temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar. E pessoas vindo em segundo lugar. Ame pessoas, ame pessoas. Isso que o Senhor Jesus vai trazendo para mim e para você. Deus e o seu próximo, Deus e o seu próximo. Então nós vemos que era assim na vida deste homem. E é muito lindo, porque a palavra do Senhor nos diz que ele tinha todas essas coisas, mas a soberba não estava em seu coração. Ele ajudava quem necessitava. Ele amava aquelas pessoas que não tinham quem as socorresse. E no meio desse contexto agora, a Bíblia já vem nos dizendo que certo dia, quando os filhos de Deus estavam diante dele, Satanás, ele chega junto. E Deus ali inicia um diálogo. E diz, Satanás, de onde vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? E só que Deus não apenas pergunta isso, mas vem trazendo todas aquelas qualidades. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Naquele momento, Satanás diz, sim, mas será que é à toa que ele te serve? Será que é à toa que ele te adora? Naquele momento, Satanás estava dizendo, não é por acaso, é puro interesse. E Deus olha para aquela situação e ele diz, vai, tira o que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. E Deus diz, ele está em tuas mãos, tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E Satanás sai da presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a tocar nos bens de Jó. E Jó estando na sua casa, creio eu que assentado, a Bíblia diz que chega ali os mensageiros e começam a dizer, olha, seus bois estavam lavrando junto com os seus jumentos, e os sabeus vieram e tomaram, mataram os moços, e só eu escapei. Os sabeus eram povos das tribos do sul. E depois no próximo versículo ainda, quando esse estava falando, chega outro e diz, olha, fogo caiu do céu, ou raios caíram dos céus, e ele matou todas as suas ovelhas. E ali ele continua falando, e daqui a pouco chega outro e diz, agora os caldeus vieram com tropas, levaram seus camelos, e esses aí já eram da tribo do norte. E por fim chega o último que diz, os seus filhos estavam dentro de uma casa, e ali veio um grande vento da além do deserto, e bateu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre todos. Aleluia. Ali naquele momento, Jó, ele foi atingido para todos os lados. Vieram tribo do sul, do norte, veio o vento do deserto, veio do céu. Em todas as áreas ele estava sendo atacado. Os seus gados, seus jumentos, que era para sustento financeiro, as suas ovelhas, que também faziam parte disso e também era para sacrificar ao Senhor. E por fim a sua família, seus filhos. Agora ele estava ali ouvindo todas aquelas notícias. Agora acredito eu que Satanás olha e começa a pensar, quero ver você agora ser o mesmo, quero ver agora você ser temente, você ser esse homem reto. E a Bíblia nos diz que diante de toda aquela situação, aquele contexto, no próximo versículo, a Bíblia vai nos declarar qual foi a reação de Jó. Mas eu pergunto a você, qual seria a sua reação? Se fosse alguns meses passados, eu diria que se fosse comigo, a Bíblia estaria escrito, e naquele momento ela chorou muitíssimo. Se fosse outras pessoas que eu conheço, diria, naquele momento ela desmaiou. Ou talvez deu um infarto, alguma coisa assim. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer, Jó se levantou. Jó se levantou. E quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a perguntar, Senhor, por que Jó levantou? Porque provavelmente ele estava ali
sentado ouvindo todas aquelas notícias. E eu perguntei: Senhor, me fala por que Jó se levantou. E o Senhor falou ao meu coração: sabe por que ele se levantou? Porque o que tem colocado ele de pé não são seus bens. O que tem colocado ele de pé não são suas famílias. O que tem colocado Jó de pé é a minha presença na vida dele. Oh, ele se levantou, ele se levantou, ele se levantou. Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Mateus, Jesus estava ali com seus discípulos e ele começa a declarar para os seus discípulos: olha, aleluia, a respeito dos dois fundamentos. Ali no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, porém ela não caiu. Ele fala também daquele que constrói sobre areia, e o que ali combate aquela casa é a mesma coisa, é o mesmo vento, é a mesma tempestade, aleluia. Aquilo que aflige o outro pode afligir a mim e a você, só que na nossa vida há uma diferença: nós estamos firmados na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas nós ficaremos de pé. Aleluia. E ele se colocou de pé e se levantou. O verdadeiro adorador, ele não precisa estar na bonança para adorar. O verdadeiro adorador não precisa conquistar todos os seus objetivos para adorar. Não, ele adora em qualquer situação. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Aleluia, nós não estamos isentos de passar por crises, mas se a nossa base for o Senhor Jesus, nós ficamos de pé. E a Bíblia diz que após ele se colocar de pé, ele faz ali algumas coisas que faz parte ali dos seus rituais ali, seguir. Quando se está no luto, quando se está em grande tristeza, você vai ver vários homens de Deus fazendo isso. E naquele momento ele rasga ali o seu manto, ele raspa a sua cabeça, se lança em terra e adora ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não peca. E o que acontece? Satanás mais uma vez vai diante do Senhor. E ali começa aquelas mesmas perguntas. E o Senhor de novo diz: você viu meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. E naquele momento Satanás diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Primeiro Satanás disse que se tirasse os bens ele iria blasfemar, mas ele viu que ele não blasfemou. Ele disse: não, então agora vou agir diferente. E Deus disse mais uma vez: ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. E a Bíblia diz que agora ele toca ali na vida de Jó e ele está todo coberto de chagas, de uma doença a qual a Bíblia diz que ele só coçava suas feridas com um caco de telha. Naquele momento o sofrimento era muito grande. Ele estava ali sofrendo e a Bíblia diz que os seus amigos, eles vão para consolar, se condoer de Jó. A Bíblia diz que de longe eles olham e nem o reconhecem. Eles não conseguiram nem conhecer, porque não era mais aquele homem que eles viam de longe, aquele homem respeitado, aquele homem que eles olhavam. E a Bíblia diz que tinha por bem-aventurado, já não viam mais esse homem. E eles começaram a chorar. E também rasgam ali as suas vestes, começam a lançar pó para o ar. E eles foram ali com a intenção de consolá-lo. E naquele momento eles se aproximam, ora ali com ele, fica ali alguns dias em silêncio e começam cada um depois a começar a conversar com Jó. E quando eles começam ali a conversar, aqueles homens que tinham ido ali consolar, começam a fazer alguns questionamentos a Jó. Ele começa a dizer: mas não era você
que ajudava as pessoas, que tinha a palavra certa para o aflito, que ele ajudava os joelhos daqueles que estavam cansados, vacilantes. E Bildade começa a dizer que Deus é justo. Zofar começa a dizer, não, você deve ter feito alguma coisa, ou talvez seus filhos fizeram alguma coisa. E às vezes a gente olha para esses homens dizendo essas coisas, mas talvez muitos de nós agiríamos da mesma maneira. Porque às vezes nós pensamos que uma coisa acontece de ruim porque nós fizemos alguma coisa. Ou a gente pecou, ou Deus está insatisfeito com alguma coisa que nós fizemos. Nós queremos achar o motivo. Quando tudo está dando certo, tudo está indo bem, tudo ok. Às vezes as coisas começam ali a sair do nosso controle, começa a dar um pouco errado, a gente diz, não, tem alguma coisa de errado. Será onde eu errei? O que eu fiz? E a gente pensa que toda crise pode chegar até nossas vidas, às vezes por algum pecado, algum erro cometido. Mas nós vimos que na vida de Jó, ele estava ali continuando o mesmo homem, mas aquilo chegou na vida dele. E crise, quando eu escutei essa palavra, porque a gente sempre escuta, mas eu não tinha atentado para essa palavra. E vendo uma reportagem, eu escutei o repórter falando de crise no transporte, crise. Eu falei, Senhor, crise, por que as pessoas falam tanto de crise? Eu quero saber o que é isso. E crise é uma mudança brusca, uma alteração importante. Ali Jó, ele não estava esperando passar por aquilo. E tudo aconteceu de repente num dia só. Então Jó estava passando por uma crise. E a crise na vida dos seres humanos, nas nossas vidas, elas têm 3 tipos principais de crises. Que pode ser crises situacionais, que são repentinas, que você não espera. Pode ser um acidente, uma descoberta de uma doença. Pode ser também crise existencial, conflitos internos. Quando você faz um propósito, quando você faz um plano e ele não dá certo, é uma crise. Quando você calcula, vai ser assim, dá tudo errado. É uma crise. Crise de desenvolvimento. Os bebês passam por essa crise quando estão ali saltando de fases. Às vezes também acontece quando o divórcio chega, o desemprego chega, é um tipo de crise. E vários homens de Deus também passaram por crises. Nós vimos aqui já várias vezes ser citado a respeito de vários homens que passaram por momentos de crise. Jeremias, no capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 13, ele diz, o Senhor me enganou. Ele começa a questionar Deus, e ele amaldiçoou o seu próprio nascimento. Elias pede até para morrer. Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, ele diz, até quando, Senhor, vou te clamar e o Senhor não vai me responder? Crise, você não espera por ela, você não planeja passar por ela. Sabe por quê? Porque crise é perda do controle. Quando você está passando pela crise é porque você perdeu o controle daquela situação. Você tinha planos, era assim, mas não aconteceu daquele jeito. E a gente olha para a vida de Jó e ele está passando por uma crise. Mas o que importa é a maneira a qual Jó decidiu passar por aquele momento. Qual vai ser a minha reação nesse momento? E a Bíblia diz que ele escuta aqueles amigos e tudo. E um dos versículos que eu acho mais lindo é no capítulo 13, versículo 15, que ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia! Você perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele é soberano e está acima de tudo. Ainda que os seus planos não deram certo, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia. E agora Jó está ali naquele momento de sofrimento. Nós lemos como ele era, como as pessoas faziam. E no capítulo de número 19 ele começa a dizer, pôs longe de mim os meus irmãos, os que me conhecem deveras me estranham. Ele diz, os meus parentes me deixaram. Eu clamei até pelo meu criado e ele não me respondeu. Ele diz, cheguei a suplicar, mas ele não veio até mim. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu hálito fez nojento a minha mulher. Olha, gente, olha as palavras desse homem agora. Os rapazes desprezam e levantando-me falam contra mim. Lembra que ele dizia que aquilo que ele falava ninguém retrucava? Aquilo que
Agora é o oposto. Agora eles questionam, agora ninguém obedece, agora ninguém respeita, agora ninguém mais trata ele como antes. Mas sabe o que ele diz no versículo 25 do capítulo 19? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Todos podem me abandonar, todos podem virar as costas para mim, mas o meu Redentor, ele vive, ele vive, ele vive, aleluia, ele vive, oh, aleluia. As crises não são para nos matar. As crises não são para nos destruir. Às vezes quando a gente está em crise, a gente pensa, não, eu vou morrer, não tem jeito, não vai dar certo, eu vou morrer. Porque é um momento de dor que nós passamos, nós não esperávamos, chega de repente. E nós como cristãos temos que estar atentos a isso. Não estamos isentos de passar dificuldade. Não estamos isentos de ter algum plano nosso frustrado. E quando Deus faz isso, é para o nosso próprio bem. Ele diz, eu estou no céu, vocês estão na terra. Ele vê lá na frente. Ele conhece aquilo que eu e você não conhece. E toda crise, quando ela chega nas nossas vidas, elas não são para nos matar, mas é para nos tornar úteis. Porque nós precisamos passar por um processo. Crise nada mais é do que um processo. Se você olhar nessa manhã, o banco que você está sentado aí para adorar e servir ao Senhor, ele não saiu já da árvore desse jeito, não. Ele precisou passar por um processo. Essas joias que vocês usam, foi necessário o ouro ser derretido, ser moldado, para que hoje você pudesse fazer o quê? Usar. Aleluia. E nós, como servos do Senhor, não é diferente. Às vezes Deus permite que passamos por algum processo. Para quê? Para nos tornarmos úteis para o seu reino em alguma área, útil para pessoas, útil para o serviço do Senhor. Então, se Deus está te permitindo passar por uma crise, não é para te matar, é para te edificar, é para te moldar e para que você se torne útil para o seu reino. Aleluia. Aleluia, útil em alguma área, Ele quer te usar em algum momento. As dificuldades não matam nós, não, na vida do cristão é diferente. Aleluia. E eu, servindo ao Senhor nesses anos todos, passando por muitas lutas e provas, eu digo que a última foi uma das piores, e foi o momento que eu mais vi Deus agir. E às vezes a gente, por inocência, quer compartilhar essas coisas para as pessoas. E compartilhei com alguém, já no momento que já não estava mais naquele auge do sofrimento. Falei, vou comentar. E falei para a pessoa, olha, estávamos passando por isso. Aí a pessoa falou assim comigo, tem que saber de onde essa prova está vindo. Porque é assim que a gente pensa, deve ser alguma coisa errada. E eu falei, eu sei de onde essa prova está vindo. Porque eu sei quem prova o cristão. Porque a Bíblia diz que Ele prova aquele que Ele ama. A prova de Deus na nossa vida é a prova do amor dEle. Deus não nos coloca em dificuldade porque nós somos problemáticos, estamos errando, não. É porque Ele nos ama. E eu entendi, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu passei por esse processo. É sinal de que eu ainda sou útil para o Senhor. É sinal de que o Senhor ainda quer me usar nessa terra. Aleluia. Deus está te levando para outro nível. Deus está te levando para um outro nível. Passe pelo processo, entendendo que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Passar pelo processo não é fácil. A gente às vezes sorri e tudo, mas a gente chora e chora muito. Porque hoje para mim, você é fácil ler a história de Jó. A gente conhece, a gente sabe o diálogo que Deus teve ali com Satanás. Nós sabemos o que aconteceu, mas Jó não sabia. Ele não sabia que Deus tinha tido aquele diálogo, ele não sabia.
Ele não sabia que Deus tinha conversado e decidido, porque quem decidiu foi Deus. Porque se Deus não permitisse, Satanás não tocava em nada, porque ele mesmo falou: você o cerca, você protege a casa dele, você acrescenta os bens dele. Então Deus está protegendo. Satanás só tocou porque Deus permitiu. Então, por que eu estou passando por isso? Porque Deus permitiu. Agora, o porquê eu não sei, mas eu tenho a certeza que você vai sair desse processo melhor, mais forte, mais convicto da presença do Senhor. Nós não entendemos. Quem compreende o trabalhar do nosso Deus? Quem compreende? Aleluia. Nós não entendemos, mas o nosso Deus, Ele está agindo. Ele faz tudo como lhe agrada. E a palavra do Senhor, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, olha a diferença agora. Abacuque que estava questionando a Deus: por que o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor não está me ouvindo? Quando ele compreende o trabalhar de Deus, olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para adorar o nosso Deus. Não. Nós não precisamos que tudo esteja dando certinho para adorar o nosso Deus. Não. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Pode não estar tendo fruto no campo, pode estar tudo dando errado, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ali quando o Senhor ele chega para Josué e diz: ser forte, ser corajoso. Eu acho lindo no final que ele diz assim: porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Esses dias eu estava até comentando isso com meu esposo. Essa palavra é linda, porque a gente já passou em vários lugares, e em todos os lugares o Senhor esteve conosco. Já estivemos em lugares muito escassos, já passamos também por abundância, mas em todos os momentos o Senhor estava presente, suprindo as necessidades, cuidando, zelando e guardando. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos de motivos para adorar esse Deus, não. Ele já é digno de ser adorado. Eu só vou adorar Ele quando tiver tudo bem. Não, Ele merece ser adorado a todo momento da sua vida. Quando o homem diz não, adore a Deus. Quando o médico diz não tem jeito, adore ao Senhor. Quando aquele emprego que você queria não conseguiu, adore. Na faculdade não deu certo, adore. A todo momento adore a esse Deus. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adore em verdade. Aleluia. É fácil? Não, mas você consegue. Eu sei que você consegue. E depois desse turbilhão, Jó questiona, pergunta ao Senhor. E a Bíblia diz nos versículos, a partir do versículo 38, que Deus surge em um redemoinho. E a gente imagina, pronto, Deus apareceu, agora Ele vai responder a Jó. E a gente imagina assim, quando a gente está passando por esses processos, que a gente pensa que Deus vai falar assim: ó, você está passando por isso, e se isso é porque vai acontecer assim. A gente imagina que Deus vai responder assim, vai explicar tudinho. Agora eu vou saber, Deus me responde por que eu estou passando por isso, por quê? E a gente acha que Ele vai chegar e vai falar assim: ó, é por causa disso. Mas não, irmãos. Quando Ele chega ali diante de Jó, Ele começa a fazer perguntas para Jó. Ele começa a fazer algumas perguntas e várias perguntas, e Deus passa capítulos fazendo perguntas para Jó, e Jó não sabia responder as perguntas de Deus, porque Deus naquele momento estava revelando para Jó a sua soberania, a sua onipotência, e naquele momento ele começa
dizer algumas palavras e diz: é melhor eu ficar até calado, porque ele reconhece que Deus é grandioso. Ele reconhece tanto que Deus é grande e poderoso, que agora no capítulo 42, as palavras de Jó são: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Deus muitas vezes não vai responder exatamente como você quer a resposta. Sabe por quê? Porque Ele quer que você entenda que o governo é dele, o poder está nas mãos dele e o controle está nas mãos dele. Tudo está sobre o governo de Deus. Tudo está. Bem sei eu que tudo podes, o Senhor pode. E nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Quem vai impedir o nosso Deus? Quem? Satanás até pensou que poderia fazer isso, mas não pôde. Porque Deus estava governando todas as coisas, mesmo naquela situação mais difícil. Ele entendeu que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, e nada acontece sem a sua permissão. Nada foge do controle do nosso Deus. Várias vezes nós vamos ver pessoas na palavra do Senhor que a gente pode olhar e dizer: agora isso entrou no caminho e não vai dar certo. Quando o Senhor, Ele tira o povo ali do deserto, leva para o deserto, tira do Egito. Talvez a gente olhasse como aquele povo olhou para o mar e pensasse às vezes até em voltar, porque aquele mar poderia ser um impedimento daquele povo continuar. Mas Deus agiu e o mar se abriu. Ninguém pode impedir o nosso Deus. Talvez quando estava em Jericó, aquelas muralhas estavam de pé, e as pessoas diziam: pronto, agora é a muralha que vai ser o impedimento. As muralhas caem por terra e o povo consegue passar. Todas as vezes que a gente se debate com algo impossível, nós começamos a achar que acabou, frustrou tudo, todos os planos, agora acabou. Mas a especialidade do nosso Deus é o impossível. Aquilo que o nosso Deus, Ele pode fazer, irmãos, é isso: resolver causas impossíveis, resolver situações difíceis, resolver aquilo que nós não conseguimos. Por isso que, como foi dito hoje aqui, primeiro nós devemos buscar ao nosso Deus, porque Ele pode resolver a nossa causa, Ele pode resolver a nossa dificuldade. Ele age, e quando Ele age, Ele não pode ser impedido. E Jó, ele estava ali, vivendo aquele momento difícil. E agora, ainda neste capítulo, no versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele diz: antes eu conheci o Senhor só pela teoria, e agora eu conheço o Senhor na prática. Apesar de ser grandemente abençoado pelo Senhor, apesar de Deus estar ali cercando e ele honrando e temendo ao Senhor, agora ele saiu do campo ali da teoria para a prática. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu quero viver um milagre, eu quero, Senhor, um milagre, eu quero um milagre. Mas você sabe quem recebe milagre? Quem passa por situação impossível. É só quem passa pelo impossível que recebe milagre. Você não vai ver ninguém na Bíblia que viveu um mar de rosa dizendo: oh, eu recebi um milagre. Não. Você vai ver os milagres. Era mulher com fluxo de sangue, algo impossível para ela. Homem cego de nascença, impossível para ele. Leproso, impossível para ele. E eles viveram milagres. Se você tem clamado por milagres, se prepare, porque uma situação difícil vai chegar. Mas quando ela chegar, Deus vai entrar com providência e você vai viver milagres. Melhor do que teoria é viver Deus na prática. Aleluia. Oh, aleluia. Tenha um relacionamento profundo com Deus, e isso é passar por processos. Ter intimidade com Deus é passar por processos, porque quando nós estamos passando por esses processos, nós buscamos, nós tentamos ali compreender o Senhor naquela grandeza, e a gente se entrega,
a gente busca, a gente vive, nós às vezes até questionamos, mas nós vivemos experiências sobrenaturais com o Senhor. É nos momentos mais difíceis que nós vemos Deus agir. Meu esposo, ele tem uma fala que ele sempre fala, que ele diz assim, que Deus deixa ficar difícil, Deus complica, depois complica mais ainda, e depois fica impossível, e quando fica impossível que Deus age. E eu falei com ele, tá vendo, amor? Você disse que Deus só ia agir quando ficasse impossível, e as coisas foi ficando difícil, foi ficando impossível. Eu falei, então é agora. Eu falei, então é agora que Deus vai agir. Deus agiu. Quando nós olhamos e dizemos, não tem jeito, Deus chega e faz. Quando nós dizemos, eu não consigo mais, esse é o meu último passo, e Deus diz, então é agora que eu vou entrar, é agora que eu vou agir, é agora que eu vou tocar, é agora que o milagre vai acontecer. Tá do jeito que eu gosto, tá impossível. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele está no controle, Ele está no controle. Aleluia. Aleluia. E a partir do versículo 7, a Bíblia diz que Deus, ele tem um encontro ali. Depois de falar com Jó, ele começa a falar com os amigos de Jó. E diz que a ira deles se acendeu contra eles, porque eles não falaram o que era justo a respeito dele. E ele diz, agora vocês vão até ele, e ele vai orar por vocês, e eu vou receber a oração dele. E a Bíblia diz que eles vão diante dele. E agora, irmãos, 3 homens sadios, 3 homens bem vestidos, estão diante de um homem cheio de chagas, debilitado, para que ele possa orar por eles. Talvez diante dos nossos olhos a gente olhasse a distância e vesse aquele homem magro, cheio de chagas, todo ali ferido, orando por aqueles 3 amigos, e a gente dizer, não, tem um trem errado. Aquele lá que está todo ferido, que deve ser o pecador. E aqueles 3 bonitão, aqueles ali sim que tinha que estar orando por ele, não. Eu costumo dizer que nem tudo que enche os olhos dos homens enche os olhos de Deus. A visão de Deus não é igual a nossa, irmãos. A visão de Deus é mais profunda. Às vezes a gente olha e diz, oh glória, é aquilo ali, Jesus. E Jesus está dizendo, não, eu rejeitei. Diante ali, Samuel estava olhando homens bonitos e dizendo, esse aqui é rei. Deus diz, não, eu não vejo como o homem vê. Ele está passando por essa situação, não é pecado que ele cometeu. Ele está passando porque eu estou permitindo, porque eu vou levar ele a um nível que ninguém nunca viu. É por isso que ele está passando por isso agora. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos olha como o homem olha para mim e para você, porque o homem olha para a nossa aparência e nos despreza, e olha para nós e começa a criar um certo conceito ao nosso respeito. Mas Deus olha dentro de mim e dentro de você e diz, não, é apenas um processo e vai passar. Você está suportando, eu vou mudar o nível da sua história. E naquele momento a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó, e agora Jó começa a ter o dobro do que possuía. Era apenas um processo. E uma vez eu vi uma pessoa dizendo, não, Deus não deu a ele tudo em dobro, não. Por quê? Essa pessoa disse que os filhos Deus não tinha dado em dobro. Mas espera aí, Deus mente? Não. Uma mulher, você que é mãe, se você tiver 3 filhos e Deus levar um filho seu, você é mãe só de 2? Não, você continua sendo mãe de 3 filhos. Porque os 10 morreram e agora Deus deu mais 10. Quantos filhos aquela mulher tinha? 20 filhos. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se Ele falou que era o dobro, porque Deus não mente. Aleluia! Esse é o nosso Deus, fiel com suas palavras, fiel com suas promessas. Ele está no controle, aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que mesmo em coisas que nós não entendemos, Ele está agindo. Eu quero que você se coloque de pé.